Olá, meus amigos, muito bom dia. Eu sou o Dr. Antônio Martins de Faria, sou contador, sou advogado, moro aqui em Santa Cruz do Capibaribe, hoje, 23 de julho de 2025. Minha amiga, meu amigo, que dá seu like, seu dislike, meu muito obrigado. Também eu quero agradecer a Deus por estar vivo, que é uma graça, é uma dádiva de Deus, né? Que Ele nos concede a vida. E também eu quero agradecer a você que dá o seu like, seu dislike. Obrigado aos 737 inscritos, se a proposta continua. Até o final do ano nós temos que ultrapassar 1.000 inscritos. Ou você me ajude muito, e já está me ajudando muito, né? Passando para um amigo, para uma amiga que se inscreve no meu canal, os meus fãs por esse Brasil afora. E também Santa Cruz de Capibaribe, que as pessoas de Santa Cruz de Capibaribe também possam me conhecer e cada vez mais a gente crescendo e o número de inscritos vai aumentando. Se Deus quiser, eu quero ultrapassar 1.000 inscritos até o final do ano. Bom, eu deixo o meu e-mail, meu telefone aqui embaixo, caso vocês queiram entrar em contato comigo, fiquem à vontade. A proposta continua, se você namora numa rua que tem um entulho, tem lixo, falta lâmpada, falta câmera de vigilância, mande um recado para mim, mande um e-mail, telefone, né, que eu deixo aqui, né, telefone e e-mail. O telefone é 81995780007. Fiquem à vontade e que eu farei a denúncia, né? Sem sombra de dúvida, não tenho medo não, fique tranquilo. Bom, eu também obrigado às 65 pessoas que visualizaram o meu último vídeo, foi muito bom. Quando o título era Bolsonaro fora da sucessão, né? Parece que o povo gostou. Recebi muitos xingamentos, mas eu não tenho culpa, gente. São fatos, não adianta. Eu apenas relato, como diz eu posso, como dizia aquele grande apresentador de TV, né? Eu aumento, mas não invento, né? Não sei o nome dele. Quem souber, ele dizia, ele era antigo do Silvio Santos, né? Dizia, eu aumento, mas não invento, né? Eu não invento. Tudo que são fatos. Não adianta me xingarem, me ficar com raiva de mim, me chamar de direita, de esquerda, de comunista, não importa. Não vai, porque eu vou ler os fatos. Eu não sou aquele que chama o Globo lixo, que chama... Não, para mim é veículo de comunicação. É comunicação, eu faço a minha análise. Como falei no vídeo passado, a leitura que a empresa A, a empresa B, a empresa lixo, como vocês gostam de chamar, os bolsonaristas, eu que leio. Ela manda a matéria e eu avalio. Agora, se eu não quero ter o trabalho de avaliar, bem, você prefere ficar ouvindo sites mentirosos, né? Blog bolsonarista que só inventa mentira, você pode continuar do mesmo jeito, como também o pessoal do Lula, que só fala bem do Lula. Não, eu acho que Lula comete erro, a gente tem que criticar quando for necessário e tem que defendê-lo quando for necessário, né? O que eu começo hoje é o seguinte, né? Falando sobre um assunto muito recorrente nos meus vídeos. A minha preocupação com o orçamento público, com o déficit público, com a dívida pública, porque isso, de certa forma, nos prejudica, nos atrapalha. Né? O Brasil deve muito, né? E tem uma frase no livro, acho que é de Ciro Gomes, né? Nenhum país no mundo cresce tomando dinheiro emprestado. Né? Para o país crescer, ele precisa ter poupança, fazer poupança. Quando você abre uma caderneta de poupança, que você poupa um pouco do que você ganha, você está acumulando riqueza. Essa poupança vai para o sistema financeiro empresta para obras, para infraestrutura, para crescimento da economia. E um país que deve como o nosso, né, não tem futuro. Essa é a grande verdade. A gente precisa. Então, a minha preocupação é com a poupança, é com a economia, com a dívida pública. Esse é o mal desse governo, que não faz a mínima preocupação em manter uma poupança, de criar poupança, de fazer com que haja receita e que sobre dinheiro no final do ano. Mas não é sobrar maneira mentirosa. Tira isso, tira aquilo, tira isso. Eu tive um superávit de zero. Mentira, zero é zero, mas não mais. Ele gastou mais 120 bilhões. Porque os 120 bilhões não entram na composição do déficit. Você gastou 120 bilhões além do que você necessitava gastar, do que você poderia gastar. Então, a questão, o que eu quero falar aqui é sobre o MEI.
O MEI é microempreendedor individual, né, essa palavra da moda, né, que todo mundo, essa é uma cultura americana, né? Não estou aqui, não vou fazer críticas, se sou contra ou errado, a favor ou contra, não. Você vê, a palavra MEI, né, o MEI foi criado em 2008, com o objetivo de ampliar a formalização de pequenos empreendedores e trabalhadores autônomos, né? É, ele foi criado, conforme está aqui essa notícia, o Estadão, né, de 7/7 de 2025, mais uma bomba previdenciária. Acontece que esta opção gerará um déficit previdenciário de 1,9 trilhões de reais nas próximas décadas. Da mesma forma, essa informação é do Estadão do dia 7/7 de 2025. Quando o MEI foi criado, a alíquota foi de 11%. A pessoa que se criava um MEI pagaria 11% do salário mínimo e dava direito à aposentadoria, salário de maternidade, né? Auxílio-doença e tal. Só que não satisfeito com governos populistas que nos preocupam com receita, em 2011 criou a Lei 12.470 e reduziu essa alíquota de 11 para 5, mas manteve os mesmos direitos sem dizer aonde tirar a receita. Né? De que receita viria isso? Tá? Então criou-se um contingente de beneficiários sem o aumento da receita. É claro que isso vai aumentar o déficit da Previdência. Né? Não tem outra solução. O número de inscritos do programa, por exemplo, em 2009 era de 44 mil e passou para 16 milhões e 300 mil pessoas inscritas no MEI. O interessante disso tudo é o seguinte, de cada 3 inscritos no MEI, 2 não recolhem. Então o que acontece? Eles criam o MEI, mas não recolhem a Previdência. 5% do salário mínimo. Essa é a grande realidade. E o déficit na Previdência cada vez maior. Você é contra o MEI? Não estou aqui sendo contra o MEI. Só estou apontando que é uma situação grave. Que o MEI não resolve o problema. Né? A chamada pejotização, quer dizer, eles romperam, eles destruíram a CLT, porque tem muitos encargos sociais, a gente sabe disso, que criar um emprego no Brasil é muito caro. A CLT está obsoleta, tá, gente? A CLT é de 43, já devia ter sido renovada, um código, que a CLT é um retalho, né? É um emaranhado de alterações, desde 1943 sofrendo alterações, sempre mal feitas, sempre sem o devido respeito. Enfim, a CLT é uma bagunça. Aí eles vão e incluem na CLT uma tributação excessiva do trabalho. Então o trabalho é muito, no Brasil, para o empregador arca uma despesa muito grande para manter o empregado. Daí a grande calamidade que é a sonegação, a não assinatura do contrato, né, não anotação do contrato de trabalho na CLT. Porque eu estou lendo aqui uma informação defasada, mas eu me lembro, né, cada R$ 1, né, cada R$ 1 que a empresa contrata, ela paga mais 56. Né? Você vê, o salário, eu fui contratado por salário mínimo. Tá bom, você ganha um salário mínimo, mas a empresa paga encargos que vai você, quando final no mês e quando for a folha de pagamento, tá mais de 2 mil. Isso é custo. Né? Você é contra o FGTS? Não, o FGTS é um direito do trabalhador, tá na CLT, é um custo do empregador. Mas, sabe, a contribuição social para a Sebrae, para não sei o que, você vai lá, aquela monta, que o Sistema S, que antigamente o Senai e o Senac traziam benefícios para o povo, para os trabalhadores. Mas hoje esses institutos viraram universidades caríssimos, o trabalhador fica longe de ser amparado pelo Sistema S. O Sistema S hoje, com todo respeito, não tenho conhecimento, mas o Sistema S não atende mais. Eu fui um dos alunos do Senac, fiz muito curso por correspondência, qualidade maravilhosa. Fiz também cursos lá no Senac, no Rio de Janeiro, era muito difícil, principalmente na era que iniciou a informática, né, aqueles programas que a gente aprendia a fazer cálculo, tabelas, né, o Word, que a gente é tão famoso hoje. Eu fiz esses cursos no Senac. Mas o Senac hoje eu não vejo. Você vê uma cidade como Santa Cruz, né, que é uma cidade industrial, Toritama, Caruaru, em Santa Cruz não tem o Senac. Apesar de que porque os empregadores de Santa Cruz não querem, eles não querem
melhoria de qualidade do trabalhador. Aí em Santa Cruz, assim, a pessoa tem que só saber costurar, ligar a máquina, trabalhar 8 horas, 9 horas, 12 horas, sem parar, e não quer investir nem na qualidade do empregado. Essa é a mentalidade de Santa Cruz. Mas quanto mais treinado o empregado, melhor para a empresa, ele vai produzir mais. Essa consciência. Agora, por que no Brasil o trabalho é tão desmotivado, tão desmoralizado? Por falta de investimento. O governo quis só buscar recurso da folha de pagamento, que é muito alta no Brasil. E aí cria a sonegação, cria-se a grande quantidade de pessoas que poderiam estar contribuindo para a Previdência Social, mas não contribuem. Então o MEI foi uma forma de atingir essas pessoas. O pipoqueiro, o chaveiro, o entregador de pizza, mas mesmo assim não atendeu a necessidade. Ele criou um déficit muito grande na Previdência, mas não atende, porque a sociedade não está preparada para esse tipo de benefício. Porque você pega 5% do salário mínimo, mas as pessoas de cada 3, 2 não recolhem. Então realmente é muito difícil, né? Outro assunto, fome mata. Se não bastasse a guerra entre Israel e faixa de Gaza, né? E o Hamas, né? A fome mata muita gente lá na faixa de Gaza, né? A ONU alertou que a crise humanitária atingiu o ponto crítico. Acusam o exército israelense de matar mais de 1.000 pessoas que se encontravam na fila para ganhar alimentos. É muito triste. Eu não estou aqui defendendo um lado A ou lado B, mas que essa guerra já chegou ao limite, né? Eu acho que o desgaste psicológico daquela população, né? Mais, sei lá, 2 milhões de pessoas, mas tantos que já mataram, que deve ter reduzido bastante, e um sofrimento. E o mundo fecha os olhos, não enxerga e fica discutindo festinhas de menores, com menores de idade de Donald Trump e seus capangas nos Estados Unidos, que é o tom da época, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, né? A tragédia humana que está ocorrendo no mundo é muito grande e a sociedade não enxerga, não sente mais dor, né? Me disse agora eu esqueço, um filósofo numa revista de filosofia que eu li, diz o seguinte: quando morre alguém na África, está muito longe, eu sei instantaneamente pelas redes sociais, mas como está longe de mim, não me preocupo. Então, morrer gente de fome em Gaza não faz a menor diferença, porque eles estão longe. São não, cara, eles são nossos irmãos, eles são filhos de Deus. E nós estamos deixando eles morrerem de fome. Eu acho que é uma das piores mortes, né? Assim, a angústia, né? De crianças, né? Que tem o seu futuro interrompido, porque uma criança que passou, essas crianças dessa geração do faixa de Gaza, nunca mais eles vão ter sossego na vida. Por mais que eles procurem psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, vão ficar marcados na sua alma, no seu espírito, essa dor, essa mancha tão cruel, né? Ai, ai. Donald Trump continua desmontando os órgãos multilaterais do mundo, né? Você vê, Donald Trump, a política isolacionista do Donald Trump está destruindo a ONU, né? Se bem que a ONU foi destruída pelo Putin quando ele invadiu a Ucrânia, há uns 2 ou 3 anos atrás. Os órgãos multilaterais, né, como a OMC, a OMS, a ONU, desmoralizaram, estão completamente descaracterizado da sua essência. A ONU tem como meta, como objetivo trazer a paz, mas o Conselho de Segurança da ONU, que é quem decide, é comandada pelos Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra, França, se eu não me engano, China. Eles um vetam o outro, acaba, não tem. Então a ONU não serve para nada. E tem um estúpido no governo dos Estados Unidos como o Donald Trump, realmente não tem como você esperar nada de bom nesse mundo. Donald Trump retirou os Estados Unidos da Unesco, né, gente? A Unesco é um órgão da ONU que tem como objetivo defender a cultura, desenvolver o ensino, a educação, né? Melhorar, guardar a nossa história, né? É de uma importância primordial no mundo. E Donald Trump simplesmente retira os Estados Unidos por alegações puramente sem sentido, sem nexo, né? Simplesmente aquela arrogância, aquela prepotência do governo americano, né? O presidente Trump dá um presente para o governo Lula, né? As ameaças tarifárias de Donald Trump ao Brasil e ao México
foi um presente para os líderes de esquerda, pois mesmo num governo medíocre como o de Lula, teve uma sua avaliação positiva, segundo duas pesquisas recentes, né? Ora, visando ajudar Bolsonaro, o tiro de Trump errou o alvo. A tarifação de 50% sobre as exportações do Brasil para os Estados Unidos, ao invés de ajudar Bolsonaro, pioraram, porque o governo Lula estava assim está meio cambaleante, como aquele Bêbado e o Equilibrista, música da nossa saudosa Elis Regina, o Bêbado e o Equilibrista, né? O governo Lula está naquela, né? Aí o que acontece? Essa taxação dos Estados Unidos estúpida, não tenha dúvida que é uma forma estúpida do governo americano, né, de tratar o Brasil, acabou ajudando Lula. Lula melhorou a sua avaliação, né, por causa da defesa do Brasil, né, que acho que é a obrigação nossa. Só traidor da pátria, como Jair Bolsonaro e seu filho, ou seus filhos, né, que acham que isso é correto, né? É uma agressão ao que o Donald Trump tem feito ao Brasil, uma agressão sem precedente na história, né? 200 anos que o Brasil mantém relações diplomáticas, culturais com os Estados Unidos, nunca tivemos uma ofensiva tão grande dos Estados Unidos aqui, né? Então, realmente é um absurdo. O filho de Jair Bolsonaro assumiu que é o autor dessa ideia, então ele é um traidor da pátria. Como eu falei em vídeo passado, já estão no panteão dos maiores traidores da história do nosso país, né? Ministério da Educação não comprará livros. Gente, isso é uma piada, mas é verdade, eu não invento, tá? Alegando falta de recurso, o Ministério da Educação informou que não comprará livros didáticos para distribuir nas escolas do país. Né? Nosso ensino já é uma devassa, já é uma situação difícil, precária. E o governo simplesmente diz que não tem recurso para comprar livros de história, de ciências e geografia. Você vê a qualidade da educação. Ele vai comprar os... Vai não, gente. Se ele não comprou esse ano para distribuir o ano que vem, ele não vai comprar o ano que vem. Porque quando chegar o ano que vem, em julho, o orçamento da educação já acabou. Então, lamentavelmente, agora os nossos filhos, os brasileiros, não terão a chance de aprender história e geografia. Matéria fundamental, principalmente história e geografia. Ciências também. Mas a geografia é fundamental para você, a geografia plana, a geografia econômica. A geografia é uma matéria que enriquece a mente do aluno. A criança ela precisa de conhecer os rios, quem produz sisal, quem produz sal, quem produz feijão, aonde se produz laranja, aonde tem a criação de pecuária. Isso é no livro de geografia. Claro, e no livro de história também falar sobre o achamento do Brasil lá em 1500, né? Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, a República, os golpes de Estado. Se não tem livro de história, onde é que essa criança vai aprender? E essa é a realidade do governo. Que quando Lula... Não vou esquecer, não. Não estou esquecendo. O presidente Lula, quando assumiu o governo, levou o ministro Santana, acho que é Santana, do ministro da Educação. Ele é tão apagado que eu não sei o nome dele. Né? Acho que é Camilo Santana. Porque o Camilo Santana é um expert, tem uma expertise, porque ele revolucionou a educação do Ceará. E esse ministro tão competente, depois de 3 anos e quase 4 anos de governo, né, ele disse que não compra livro porque não tem dinheiro, o MEC. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Um governo, faltando 1 ano e meio para esse término de seu governo, e está em campanha para o próximo, e não tem dinheiro para comprar livro de ciência, história e geografia para as escolas do nosso país. Isso é uma falta de respeito, é rasgar o artigo 1º da Constituição, quando tem como básica a dignidade da pessoa humana. Que dignidade eu vou dar a esta criança que vai para a escola, vai aprender apenas português e matemática? Tudo bem, é importante português e matemática, se é que aprende, mas não vai aprender a história do seu país, não vai aprender a cultura do seu país, não vai aprender a geografia plana né, do seu país ou do mundo. Para não ter as ideias desse caos cognitivo que o povo acha que a Terra é plana. É na aula de geografia que o aluno vai compreender que a Terra não é plana. A Terra é redonda e tem morros e tem montanhas, né? Esse terraplanismo, né? Esse caos cognitivo do governo Bolsonaro
que inventaram essa teoria de que a Terra é plana. Mas isso é falta de vergonha do governo. Mas me desculpar, eu não tenho como defender Lula. Não dá. O governo é ridículo. Não ter livro, não ter dinheiro para comprar livro, gente. Isso é uma vergonha mesmo. Não tenho palavras. Me revolta isso. Que pelo menos que não faça um bom governo, não estou cobrando eficiência 100%, 90%. Faça o mínimo. Não desampare, não acabe com o processo de aprendizado das nossas crianças. Que futuro temos daqui a 20, 40 anos, quando essa geração sair da escola e estiver trabalhando, se elas não aprenderem história, nem geografia, nem ciência? Por causa da incompetência do ministro da Educação, que foi contratado, assumiu o cargo com a promessa de que revolucionaria a educação. Revolucionou, sim, para pior, não comprando livro nas escolas. Essa é triste, é triste. Lula precisa mandar chanceler para Washington. Gente, isso aqui é o seguinte, isso aqui é a opinião minha, tá? Minha opinião. Eu vejo com muita preocupação que falta vontade do PT e do governo Lula em abrir canais de negociação com os Estados Unidos. Antônio, está mentindo, porque o vice-presidente está fazendo negociações com empresários do agronegócio, empresários do setor siderúrgico, do setor mineral. Ok. Parabéns ao Geraldo Alckmin. Está fazendo o papel. Agora, eu não enxergo a vontade, por exemplo, eu não vi ainda da vontade de Lula de abrir um canal de comunicação. O presidente Donald Trump disse lá, eu falo quando eu quiser. Mas acho que Lula tem que ligar para a Casa Branca e dizer, olha, o presidente do Brasil quer falar com o senhor. Ele pode até não marcar uma agenda, mas ele vai ser obrigado a conversar. O chanceler, né? Nessa hora é fundamental. Cadê o chanceler? Cadê o ministro das Relações Exteriores? Está sumido. Ninguém ouve falar dele. Era para ele estar em Washington, tentando ouvir as autoridades de Washington. Mais nível de ministro para ministro. E esse canal de comunicação entre dois chefes de Estado. Entre o presidente Lula no Brasil e o presidente Donald Trump. O Brasil é muito importante. E o mundo precisa de ouvir o Brasil. O povo americano precisa de ouvir a posição do Brasil. Não basta montar um palanque, como nós montamos, estamos lá, não, tá bom, porque a taxação de Donald Trump é bom para o Lula, como eu falei ainda há pouco, é bom para o Lula, que o Lula cresceu na sua avaliação. Não, os interesses do país tem que falar em primeiro lugar. Tudo bem, o Lula tem o embaixador fake, né? Essa palavra é minha, porque ele é Celso Amorim, é o embaixador particular de Lula, e tem o Ministério das Relações Exteriores. Se ele não quer mandar o Ministério das Relações Exteriores, que mande o fake, o Celso Amorim, que é uma pessoa muito competente. Eu só acho errado no governo do PT que ele sempre teve dois embaixadores, né? Um fake, que é para dar assessoria a ele, porque é aliado com Cuba, como é Frei Beto, né? Que José Disseu, que são aqueles aliados com Cuba, e que ficam no Palácio do Planalto, nos bastidores, dando assessoria. Como é o Celso Amorim, com a Venezuela, né? Essa conversação toda. Mas na hora, essa hora de defender o país, não tem ideologia política. E Lula tem que insistir em abrir canais de negociação. Mesmo que se Donald Trump não quiser atendê-lo, porque, gente, isso é ordem internacional. Essas questões têm que ser nos canais diplomáticos. O governo, quando o diplomata lá americano vai cobrar, presidente, Vossa Excelência tem que atender o Brasil. O presidente do Brasil quer falar com Vossa Excelência. Eles vão ter que... porque a conversa entre dois chefes de Estado é uma conversa transparente, com tradutor. Acho que Lula não fala inglês. Mesmo Lula falando inglês, ele vai querer falar em português, que é o respeito ao nosso povo, e o presidente Donald Trump fala, lá tem um tradutor, é uma coisa... claro, tudo é revelado? Não, as conversações entre chefes de Estado não precisam de ser públicas, ao vivo. Colocar lá no Salão Oval a ridícula situação que Donald Trump colocou o presidente da Ucrânia, e parece que o presidente da África, primeiro-ministro, o presidente da África do Sul, quando ele tentou desmoralizá-los. Eu não quero que Lula vá a Washington e seja desmoralizado como foi o presidente
da Ucrânia e também o presidente da África do Sul, quando Trump tentou armar uma mutreta lá para jogar a opinião pública contra eles. Mas os canais diplomáticos não podem ser interrompidos. E eu não vejo, essa é a opinião bem pessoal minha, tá, gente? Eu não estou vendo vontade do governo do presidente da República. Esquece o Lula petista. O Lula é o chefe de Estado e chefe de governo. E ele é o defensor do Brasil durante... Ele vamos dizer assim, a magistratura magna. Ele é o magistrado, ele é o principal homem de comando do nosso país. E ele, o presidente dos Estados Unidos, por mais esdrúxulo que seja, por mais falso que seja, ele tem os canais diplomáticos que ele tem que respeitar. Assim como o governo brasileiro tem que respeitar a soberania dos seus países, né? E eu não estou vendo o presidente Lula com essa vontade de fazer esse tipo de contato. Isso é muito preocupante, me preocupa muito, mas a gente precisa de ter mais boa vontade, né, com o governo americano. Não é simplesmente ir para o palanque porque estou ganhando nas pesquisas e está muito bom. Não, tem que ter canal de comunicação, tem que negociar. Porque o governo americano, uma hora ele vai ter que ceder, porque são direitos internacionais, são regras diplomáticas que tem, no mínimo, tem que ser obedecidas. Ok, gente? Espero ter agradado a vocês. Até aqui, eu peço mais uma vez que se inscreva no meu canal, faça seus comentários, faça com educação, né? Sempre com educação, que eu respeito muito. Aqueles que me xingam, eu simplesmente retiro, porque não me xinga, não me ofende, mas ofende a ele mesmo, aquele que me xinga, porque ele prova que ele é uma pessoa mal educada, e também ofende aos outros que leem os meus comentários, né? Os comentários do meu canal. Então, muito respeito, com respeito, vocês deem a entender que eu não lavo as mãos, eu não passo pano, como diz assim, em lugar nenhum. Falar em passar pano, eu vou aqui tomar mais 3 minutos. Não vou não. Na próxima semana eu falo desse assunto. Deixando claro sempre que se você tem uma denúncia para fazer, um lixo na rua, um município que não opera uma pessoa que está precisando, mande um e-mail para mim no telefone que eu deixei aqui embaixo, que eu entre em contato e faço a denúncia. Ok, gente? Muito obrigado, e até sexta-feira.